Já de volta aqui com o cenário econômico, há pouco você acompanhou um dado de uma pesquisa, um estudo, na verdade, da Confederação Nacional da Indústria, que mostra que a indústria se recuperou no mês de junho, mas não investimentos que possam gerar emprego. Isso demonstra claramente uma outra pesquisa que nós divulgamos parte ontem aqui, do SPC Brasil, da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, que aumentou de 57% para 64% o percentual de consumidores que recorreram de alguma forma a algum trabalho extra, o bico, para ter o orçamento ali, para bancar as despesas do dia a dia. A Marcela Cauti está conosco. Oi, Marcela, bem-vinda. É um prazer. Aqui o cenário econômico uma vez mais. Isso é sintomático da realidade brasileira do momento, de oferta de emprego baixa, necessidades que as pessoas têm, desejo de superar as dificuldades. Esse aumento de 57 para 64, nós estamos falando aqui de 7 pontos percentuais. É bem importante esse valor, não é? É muita gente ainda precisando se virar para conseguir driblar os efeitos da recessão, né? A economia voltou a crescer no começo do ano passado, mas numa velocidade muito baixa, né? A gente cresceu pouco ano passado e deve crescer pouco esse ano. E o mercado de trabalho, a gente sempre fala que a última variável é se recuperar de uma recessão. Como a gente ainda não tem uma recuperação sólida, o mercado de trabalho ainda não mostrou uma criação grande de vagas. E o que a gente vê é que o brasileiro tem que se virar de alguma forma para conseguir se adequar a esse momento ainda difícil. Porque eu tive dois efeitos com a crise. Obviamente, os números são muito claros em dizer isso. Eu tive perda de emprego, ou seja, eu tenho um desemprego muito elevado ainda, ou seja, a crise tirou o emprego das pessoas, mas tirou renda também. Mesmo os que recuperaram emprego, recuperaram com um patamar salarial menor do que tinham antes do momento da crise. Ou seja, o bico vem para as duas pessoas aí, o que não tem emprego e o que tem emprego, mas precisa complementar a renda. É isso mesmo, o bico acaba servindo para todo mundo, né? É aquele trabalho em que a pessoa tem muito menos tempo de trabalho do que ela gostaria, ou é um trabalho que tem tempo para acabar, aquele trabalho de 1 mês, 3 meses, enfim. Ele serve só para pagar as contas naquele momento de emergência, não serve para devolver confiança para esse trabalhador, para que ele de fato volte a consumir com força. Por isso que a gente diz que ele é reflexo do mercado de trabalho que não se recuperou. O que a gente tem ainda são vagas por períodos muito curtos, né? O empresário ainda não tem confiança também para contratar de uma forma permanente, porque ele não sabe nem o que vai ser o segundo semestre, que dirá o que vai ser do próximo ano, enfim, num prazo mais longo. Falando sobre o segundo semestre, a pesquisa demonstra aqui que os brasileiros, quase 70%, 69%, nós estamos falando de 7 em cada 10 brasileiros, né? Acreditam que será difícil concretizar projetos planejados para o ano 2018, mas que vão fazer ali alguma coisa a mais para tentar recuperar a renda e gastar cada vez menos, ou seja, reduzir os seus custos fixos, seja ali cortando extras ou tentando reduzir o orçamento de qualquer maneira. Eu fiz menção de que economia, até porque sabemos todos, não é uma ciência exata. A matemática que ajuda a economia mas a economia não. A economia é uma ciência social. Ela é movida à expectativa. E tem vários sinais da economia de tentativa de recuperação. Ninguém mais aguenta ficar na crise, isso é muito claro. Os europeus passaram por isso, os americanos também. A crise demora 1, 2 anos, mas depois as pessoas começam a achar alguma alternativa. O que nos falta, na sua opinião, Marcela, para sair de vez de uma maneira sustentável no longo prazo? Porque as pessoas também precisam entender que não tem milagre para nada, e milagre dura pouco. Primeiro, que eu não sei se existe. Segundo, quando parece um milagre, ele não dura muito. O que falta são as condições macroeconômicas para que a gente saia dessa crise. Algumas delas já estão dadas, então a gente já tem juro baixo e inflação controlada, o que é muito importante, já que quando a gente começou a crise, a gente tinha juros aí de mais de 10% e inflação também acima de 10%. Então essas duas variáveis já estão melhores. Agora faltam outras condições. Reforma, por exemplo, reforma fiscal, a gente fala muito da reforma da Previdência, mas ela é mais ampla. O problema é fiscal. O governo gasta muito mais do que pode pagar. E aí a gente fala da expectativa, né? Como é que alguém vai investir num país em que o governo não consegue ajustar suas contas? E os números da pesquisa são todos nessa monta, assim, são todos muito altos. 8 em cada 10 estão fazendo corte no orçamento, 77% não sente os efeitos de um crescimento da economia no seu cotidiano, metade das pessoas sabe que esse período eleitoral vai afetar a economia, e aí todas essas expectativas
expectativas do consumidor também muito deprimidas fazem com que ele não volte a consumir. E aí, essa questão da eleição também é muito importante. Como é que a economia vai crescer a partir de investimento do empresário, a partir de contratação do empresário, se a gente não sabe nem quem vai ser o presidente o ano que vem, a gente não sabe qual a cabeça do presidente o ano que vem, do Congresso, enfim. Então, a gente tem, infelizmente, uma falta de condições macroeconômicas para voltar a crescer. Você acha que isso ajuda na compreensão da maior parte do eleitor? Que ele precisa de propostas que sejam convincentes no longo prazo e não de milagres que vão resolver a vida dele no ano que vem? Porque se tudo der certo, não saímos de vez e não recuperamos todos os problemas, não nos recuperamos de todos os problemas que foram gerados nos últimos 2 anos e meio. Ou seja, sobretudo 14, 15, 16, 2017 já foi um ano positivo, mas não dá para recuperar no curto prazo. Você acha que isso contribui para ele compreender que agora chega de experiência, chega de milagre, vamos fazer um crescimento lento e sustentável? Eu acho que a discussão política ganhou muita força por conta de tudo isso que aconteceu, não só da crise econômica, mas também de todos os escândalos de corrupção que a gente viu acontecer. Então, eu acredito que o brasileiro começa, sim, a discutir política um pouco melhor. É claro que isso vai exigir um aprofundamento, a gente tem que tomar muito cuidado com aquelas notícias de internet, exige uma melhora, mas a discussão já começou. E o brasileiro começa a ter consciência que as decisões políticas afetam a vida dele muito além de 4 anos. Então a gente está hoje, em 2018, pagando por decisões que foram tomadas em 2013, em 2014. Então o brasileiro começa a entender também que quem ele coloca naquela cadeira tem impacto na vida do brasileiro no longo prazo. Né? Seguramente. E a gente vê essas discussões às vezes acontecendo em almoços de família que não aconteciam antes. É claro que tem os extremos, que são sempre muito ruins, claro, mas pelo menos o assunto está sendo colocado na mesa. A atenção ao assunto está sendo muito maior do que ela era em momentos anteriores. Eu tenho essa impressão também, há uma maturidade maior. Claro que os críticos e os severos acham que tudo devia acontecer da noite para o dia, mas isso não acontece em sociedade do mundo nenhuma. A brasileira não vai ser uma exceção. Agora, houve uma qualificação do debate, não houve? Houve sim. Eu, como economista, às vezes percebo quanto as pessoas me perguntam a respeito de um determinado assunto que está na mídia e que está sendo debatido por conta das eleições. Então, a gente vê sim mais gente conversando sobre isso. As redes sociais também têm um papel importante, porque qualquer discussão vira uma discussão grande, mas é importante que as pessoas comecem a se ambientar com esse tipo de assunto. A gente se furtar de falar sobre política, que é o que muita gente faz, só piora o problema. Então aquela história, eu não quero saber disso, se você não exerce o seu poder de voto, você delega para o outro fazer isso por você. Então as pessoas estão começando a perceber que essa atenção é importante. Cada um exercendo o seu poder como eleitor, pode sim mudar o futuro do país e é o futuro mesmo, não são só os próximos 4 anos. Marcela, obrigadíssimo. Eu que agradeço. Uma vez mais. Muito obrigada. Não tem milagre em nenhum lugar do mundo, nem no Brasil, em que Deus é brasileiro. Não tem milagre. Na economia tudo é lento e tem que ser planejado no longo prazo. É o que tomara estejamos todos fazendo agora. Muito obrigado pela sua companhia. O Cenário Econômico termina aqui. Boa noite a você. A gente volta amanhã às 7 da noite. Até lá.